Conheça a função da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal. Proposta em tramitação no Senado prevê biópsia em no máximo 30 dias aos pacientes com suspeita de câncer. O Ministério da Saúde lança campanha de vacinação contra a gripe influenza em todo o país. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí! Estamos no ar com mais uma edição do nosso telejornal que você acompanha ao vivo a partir de agora em sua TV no canal 61.4 UHF, também pela NET, canal 12. E é claro, você também pode nos assistir pelo YouTube, pelo site da Câmara Municipal e o Facebook da TV Câmara, todos eles ao vivo agora nesse momento aqui. Você pode interagir com a gente também, enviando suas perguntas e comentários lá pela nossa fanpage TV Câmara Jacareí no Facebook. E hoje, mais uma vez comigo aqui, a jornalista Daniela Santos. Bom dia, Daniela. Bom dia, Elton. Estamos aqui mais um dia, terça-feira. Vamos começar então com um giro de notícias regionais e nacionais? Vamos lá, então começamos como sempre, começamos com o Diário de Jacareí, que traz aí a notícia do secretário Paulo Domingues, pediu a sua exoneração da Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão aqui em Jacareí, e quem deve assumir nesse momento, né, hoje, quem está assumindo aí a pasta de forma interina é o vice-prefeito Edgar Sazak, mas a Eliane Nicolucci, a coronel da reserva Eliane Nicolucci, foi candidata a vice na chapa do governador Márcio França nas últimas eleições para o governo do estado. Ela assume então a pasta aqui da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão da cidade de Jacareí no dia 15 de maio, quase um pouquinho menos de um mês, um dia menos que um mês. Então, a nossa secretária será a coronel reformada da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Eliane Nicolucci, que é filiada ao partido, ao PR, Partido Republicano, exatamente. Está aí, ela que é moradora de São José dos Campos, fez carreira, chegou a comandar a Polícia Militar aqui no Vale do Paraíba, região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Próxima notícia, jornal O Vale, promessa do prefeito Isaías, o novo pronto-socorro será reavaliado em Jacareí. É isso mesmo, Elton. A construção do novo pronto-socorro aqui na cidade, promessa de Isaías Santana, deve ser reavaliado e voltar a ser discutido só depois do fim da intervenção na Santa Casa. Em janeiro, a prefeitura afirmou que o projeto estava sendo elaborado e previa gasto de 7 milhões somente com obras. Tá aí. Então a administração acabou voltando atrás e justificou o avanço do fim da intervenção para que tudo seja revisto. Intervenção que a gente está dizendo, intervenção lá na Santa Casa, como bem lembrou a Daniela. Vamos agora à próxima notícia. Câmara Federal, plenário pode votar a medida provisória que viabiliza empréstimos do FGTS para a Santa Casa. Já a gente falou agora da Santa Casa. Câmara dos Deputados, então, pode votar hoje a medida provisória que limita a taxa de risco de empréstimos a santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos. A medida fixa em máximo de 3% o adicional de risco a empréstimos a essas entidades com recursos do FGTS. Tá aí, próxima notícia então. Agência Brasil, projeto prevê mandato de 4 anos para dirigentes do Banco Central. É isso mesmo, o projeto que estabelece autonomia ao Banco Central prevê mandatos de 4 anos a presidente e diretores, não coincidentes com o de presidente da República. A proposta também estabelece trocas de diretores e presidente do BC de forma escalonada e não simultânea. Tá aí, bom, Elton, e amanhã, tem a 11ª sessão ordinária aqui da Câmara, então a gente recebe aqui no nosso estúdio o Rodrigo Vieira para comentar um pouquinho sobre a ordem do dia. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, Daniela, bom dia Elton, bom dia a todos. Amanhã é apenas um projeto. Só um projeto que foi adiado aí na sessão de fevereiro, o projeto do vereador Juarez Araújo. Ele mesmo pediu adiamento por 10 sessões em fevereiro, então está voltando agora na pauta.
trata da remoção de veículos abandonados em vias públicas. São duas situações, né? A primeira com veículos abandonados sem sinais de deterioração, no prazo de 15 dias. E tem os veículos abandonados em vias públicas com sinais de deterioração no prazo de 10 dias. O que acontece? Essas situações, a prefeitura ela vai lá, notifica o proprietário, e o proprietário tem um prazo de 10 dias para fazer a retirada do veículo da rua. Se esse veículo não for retirado no prazo de 10 dias, a prefeitura recolhe esse veículo, leva para o pátio, e isso tem uma incidência de multa por causa de parar lá no pátio por dia, e também uma multa de R$1.000, aproximadamente R$1.000, são R$1.006 na verdade, para ele fazer essa retirada e ter que pagar todos os débitos também de multa constantes nesse projeto. Passado esse prazo de 60, aí tem 60 dias para o proprietário retirar o veículo do pátio e pagar todas as multas. Se ele não fizer isso, o veículo pode ser leiloado. Isso é o que consta no projeto. Mas tem uma novidade que parece que o vereador Juarez vai retirar o projeto amanhã. Que teve uma conversa também com o prefeito, com a prefeitura, com a secretaria responsável por fazer esse tipo de serviço. Parece que o prefeito já vai implementar ou já vai propor algum tipo de ação já nesse sentido. Então vamos aguardar. A iniciativa do executivo, então não seria necessário que a Câmara então enviasse uma proposta, algo nesse sentido? Vai haver um entendimento entre as duas propostas? Sim, parece que o vereador Juarez conversou com o prefeito a respeito disso e já existe uma intenção, um posicionamento da prefeitura no sentido de já colocar em prática esse tipo de situação, né? Então, ao que parece, vamos aguardar a sessão de manhã, mas a princípio esse projeto vai ser retirado. Tá aí. Então amanhã não teremos projeto, ao que tudo indica, a não ser que na última hora sempre podem ser incluídos projetos na ordem do dia. Exatamente. Não, isso que eu estou falando foi uma conversa que pode ser da assessoria com o vereador, ele colocou essa situação, essa possibilidade, e que faz sentido, porque quem vai ter a aplicação dessa medida vai ser o próprio prefeito. Então, se o prefeito já tem essa intenção, né, a prefeitura de administração pública já tem essa intenção de proporcionar esse tipo de serviço, eu acho que é uma questão de conversa e não a necessidade da criação de uma lei específica para tanto. Esse entendimento poderia, muitas vezes, às vezes tem bons projetos na Câmara que acabam não acontecendo porque entra na questão do vício de iniciativa, que significa que é um projeto que cabe ao executivo e não ao vereador apresentar. E às vezes boas propostas acabam não acontecendo por essas questões formais. Então quando existe o entendimento, você tem uma boa proposta, mas isso vai ter vício de iniciativa, procurar a prefeitura para que a prefeitura aplique é uma boa saída para que a proposta de fato se torne lei. Sim, exato. Ou situações também assim, que cria-se o projeto de lei, mas a prefeitura ela não dispõe ou de recurso financeiro, ou de recurso humano, ou, enfim, de uma prática que se possa ser executada, né? Então você cria uma lei que na prática ela é inócua. Então você tem você tem esses tipos de situação que ou você também torna ela inconstitucional por um vício de iniciativa, ou também na prática, impossibilita a execução dela. Então eu acho que esse tipo de entendimento é válido, né? É saudável do ponto de vista da administração das suas ações públicas. De qualquer forma, amanhã o vereador deve se manifestar dizendo que o entendimento foi esse, que o encaminhamento que a prefeitura deve tomar em relação a ele com certeza vai fazer um posicionamento a respeito da definição dele. Aí. Bom, você tem acompanhado aqui no nosso jornal reportagens especiais sobre as 9 comissões permanentes da Câmara Municipal de Jacareí. Hoje vamos conhecer a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Planos para o desenvolvimento urbano, sistema viário e edificação de obras públicas de um município. Estes são um dos assuntos discutidos pela Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal de Jacareí. Fica a cargo das comissões permanentes, inclusive desta, fiscalizar os atos do Poder Executivo e da administração pública indireta. De acordo com o regimento interno da Câmara, essas comissões devem realizar audiências públicas e informar os órgãos administrativos da Casa para que as datas e horários sejam divulgados na imprensa com pelo menos 5 dias de antecedência, pois é um evento que deve ter a mesma relevância das sessões legislativas, na cobertura e divulgação por parte da TV Câmara.
Os vereadores que compõem a comissão no biênio 2019-2020 são Juarez Araújo, do PSD, que é presidente, Valmir do Parque Meia Lua, do DC, como relator, e Luiz Flávio Dias, do PT, como membro. Tudo que se diz serviço público e urbanismo, né, obras no geral, a gente pode se envolver, e até mesmo com denúncia de algumas pessoas, do munícipe, por exemplo, e tal obra lá que parou, que pé que está, por exemplo, a Secretaria de Educação, tem uma obra lá que emperrou por algum motivo, e alguém questiona, nós, como comissão, a gente tem a obrigação de fazer uma investigação, chamando as partes, né, e fazendo uma investigação para ver o que aconteceu. E o vereador faz o convite. Qualquer uma reunião também nossa, assim como comissão ou seja, a comissão de obras e serviços urbanísticos também é aberta para o público também. Não tem nada escondido, não. Aqui é tudo transparente. Para você conferir as datas e os horários desses encontros, acesse o site do Poder Legislativo, jacareí.sp.leg.br. Lá você também tem acesso ao regimento interno da Câmara e pode obter de forma detalhada informações de todas as comissões. Faça valer o seu direito. Aí. Se você quer ficar informado sobre a composição de todas as comissões permanentes, visite o nosso site, lá o nosso portal legislativo, que é o jacareí.sp.leg.br. Além das informações, das notícias da Câmara, você pode também ficar por dentro de todos os projetos que estão tramitando aqui na casa, na nossa aba. Vai ali na aba, no quadro Vota Cidadão. Lá você pode opinar, pode dizer se você concorda, se você aprova esse projeto, pode participar das construções aqui, das propostas. E diretamente do nosso site, nós destacamos agora para você os trabalhos apresentados pelos vereadores no quadro Momento Legislativo. Vamos lá, começamos então hoje com a vereadora doutora Márcia, do PV, que indicou à Prefeitura a proibição do acesso de veículos à Rua Marcolina pela Rua Tiradentes, na altura do Hotel Ibis, na Vila Denise. A vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, enviou um pedido de informação referente às vagas de estágio em pedagogia na EMEI Zilda Arnes, no Jardim Santa Marina. E para fechar, temos o vereador Paulinho dos Condutores, do PR, que enviou o pedido de informação para saber se os selecionados às vagas do PAT são comunicados previamente. Tá aí, então, esses são os 3 destaques. E uma proposta em tramitação no Senado Federal garante aos pacientes do SUS com suspeita de câncer o direito à biópsia de um prazo máximo de 30 dias. Confira a nossa reportagem da Rede. A reunião nem tinha começado e as ativistas pró-combate ao câncer já estavam fazendo a defesa informal do projeto de lei aos senadores. Depois dos 60 dias estabelecidos em lei para iniciar o tratamento, agora a batalha era pelos 30 dias para fazer a biópsia e confirmar a suspeita do médico. Joana sabe bem a importância do diagnóstico precoce. Eu tive muito jovem, eu tive aos 30 anos de idade. Na minha família já tem casos de câncer de mama, como a minha mãe e a minha tia, então eu já estava atenta, já conhecia o meu corpo. Então, nos primeiros sintomas, eu procurei o médico, fiz o diagnóstico, iniciei o tratamento rapidamente. O senador Otto Alencar deu um depoimento pessoal, reforçando o avanço que o combate ao câncer pode ter com a aprovação do projeto. Eu sou um caso de diagnóstico precoce, presidente. Estou aqui vivo, fui operado há 10 anos de câncer de próstata e com preservação total das minhas funções, porque o meu diagnóstico foi precoce. Se não fosse precoce, eu não estaria aqui hoje defendendo essa causa. E quem é médico por profissão não tem dúvidas sobre garantir na legislação o prazo de 30 dias para a realização da biópsia. Vai se colocar no lugar de alguém que recebe a notícia de um profissional que está com um tumor maligno no corpo e que vai demorar ainda para poder fazer o estadiamento da doença. E a gente sabe que hoje a maioria das neoplasias diagnosticadas precocemente, 30 dias de uma neoplasia é muita coisa, gente, porque a maioria, o paciente só vai ter algum sintoma quando já tem 5 ou 6 anos daquele tumor ali. No final, o texto foi aprovado por unanimidade. Parabéns a
todas as guerreiras da Recomeçar. Joana, parabéns aí por essa luta, vocês merecem. Alguns gestores vão dizer para nós, mas vocês estão nos obrigando. O câncer não pode esperar nem o diagnóstico e nem o seu tratamento. Quando já houver suspeita da doença, já está com nódulo palpável, já foi no médico e ele acha que é câncer, os exames têm que ser feitos em até 30 dias. Seja uma mamografia, uma ecografia, uma biópsia, tem que fazer em até 30 dias para iniciar prontamente o tratamento. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram remédios mais baratos para aposentados e pensionistas, 50% de desconto sobre o preço de referência. O texto agora, se não houver recurso para análise do plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. Todo o medicamento com prescrição médica, naturalmente, que vai atender a questão da saúde do aposentado e do pensionista, desde que o salário dele, em hipótese nenhuma, ultrapasse o teto do regime geral da Previdência, que está aí em torno de R$ 5.900. Aí. Daniela, a gente tem novidades em relação a esse projeto, a gente está vendo essa matéria ela é da semana passada, mas temos uma novidade em relação a esse projeto hoje. Exatamente, Elton. De acordo com o portal do Senado Federal, esta pauta é item único, né, desta terça-feira no Senado Federal e ela tramita em regime de urgência. Então vamos aguardar para saber os próximos capítulos dessa situação. Então tá aí. Então vai ser votado hoje no Senado essa proposta que garante então aos pacientes do SUS com suspeita de câncer o direito à biópsia de no prazo máximo de 30 dias. Isso ajuda muito no diagnóstico e no tratamento rápido da doença. Sem dúvida, que faz toda a diferença, né? Quando se trata dessa doença. Isso aí. Rodrigo, mais alguma novidade aí da Câmara? Mas amanhã, então, sessão. Ontem tivemos sessão solene. Posse do Câmara Jovem. Tem reuniões de comissões. Como é que está um panorama aí do nossa semana? Ontem tivemos sessão solene, né? A posse da Câmara Jovem, 2019. Exatamente. Vamos aguardar agora a semana que vem. Tem uma reunião da comissão permanente, da CPI, né? Do desvio aí do estelionato de R$317 mil, que a Câmara foi vítima, né? Isso vai acontecer na semana que vem, provavelmente já com o primeiro depoimento do gerente, o responsável pela conta da Câmara. Vamos aguardar a notificação oficial, né, que deve ser feita pelos membros da comissão, da CPI, ainda essa semana. E oficializando essa notificação, a gente traz aqui em primeira mão no Bom Dia. Aí. Bem. Perfeito. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Daniela. Obrigado, Elton. Bom dia a todos. Aí. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta receberemos o vereador Fernando da Ótica Original do PSC. Não saia daí, voltamos já. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Show de rock fica melhor com emoção, mas também com muita música e azaração. E se alguém conquistar o seu coração, não vacila. Camisinha tem que entrar em ação. Hashtag tem camisinha na festa. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa.
Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Fala aí, mano, beleza, mano? Aí, tá prestando atenção? Ô, se liga na velocidade com a moto, hein? Respeita esse limite de velocidade, hein, Joe? 1 a cada 3 que morre no trânsito é um de nós, mano. Siga seguro, Joe. Chega bem, é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões, equipamentos domésticos e eletroeletrônicos como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular, pneus e materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Oito em cada 10 casos de conflito de consumo resolvidos em torno de 7 dias, usando apenas... Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. Olá, esse é o canal do Senado. Aqui o Senado é sempre notícia. Saiba como estão os projetos que vão mudar sua vida. Que tal assistir os documentários produzidos pela nossa equipe? Aproveite e se inscreva no nosso canal e receba tudo em primeira mão. A gente quer muito conhecer suas ideias. Nos ajude a produzir vídeos ainda mais interessantes. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação.
Estamos de volta e neste segundo bloco recebemos o vereador Fernando da Ótica Original. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, Elton. Obrigado, Daniela, pela recepção de vocês aí. Vamos bater um papo gostoso aí, né? Aí. Vereador, o senhor, já na primeira legislatura, tinha um perfil de oposição, de questionamento do poder público, sobretudo do poder executivo. O senhor vem mantendo essa postura agora, nessa legislatura. O senhor, na opinião do senhor, tivemos uma mudança, mudamos o partido, mudamos o grupo que está gerindo a cidade, mas as críticas que o senhor faz parece que são as mesmas. É que, na verdade, né, Elton, a população acredita, né? A população vai nas urnas, a população escolhe o melhor para a cidade. E aí perceba o seguinte, que quando o gestor da cidade ele não corresponde à expectativa da população, a população fica brava, né? Quer dizer, passa eleição, entra eleição, a esperança da população é o quê? A melhoria. E quando a melhoria não vem, aí fica complicado, né? Então o papel que a gente adota é o quê? É cobrar. Esse é o meu papel, representar a população, fiscalizar, porque eu entendo assim, quanto mais provocação fizer, mais solução a gente tem. Então essa é a minha forma de trabalhar, a população tem aprovado e vamos em frente, né? Quais são os maiores enfrentamentos que o senhor tem tido com a prefeitura, em quais temas, em quais áreas? Então, o enfrentamento que eu vejo, Elton, é o seguinte, a prefeitura ela está hoje desorganizada, né? Vou ser bem objetivo. As secretarias elas não estão se comunicando, tá? Você perceba o seguinte, como só um exemplo, as obras que estão acontecendo ali no São João, na Chiquinha Schurig, né? Você percebe que o quê? Que o SAI não está se comunicando com a mobilidade urbana. Ali você tem uma bagunça no local, onde precisaria ter mais trabalhadores ali, rodando o turno, tá? A população está sofrendo, tanto o motorista quanto o pedestre, porque não tem o apoio dos agentes de trânsito, né? Então isso fica complicado, né? Então precisa o quê? Comunicação. As secretarias precisam se comunicar para as coisas andarem bem. Aí a gente vai dar uma pausa rapidamente na conversa com o senhor vereador, porque as obras da nova creche aqui de Jacareí, localizada na região central da cidade, têm causado dores de cabeça aos moradores das proximidades. Desde que a construção iniciou, as casas começaram a apresentar rachaduras. Alguns moradores desta parte da região central de Jacareí, bem ao lado do parque da cidade, estão reclamando que essa obra da nova creche da prefeitura está trazendo consequências graves às suas casas. Elas estão com grandes rachaduras. Algumas dá até para enfiar a mão dentro, de tão largas. São pelo menos 10 residências que têm esse problema. Os moradores estão com medo. As nossas casas não tem nem estrutura para a rua, que eles vão desviar do farol lá em cima e deixar. Nossa casa não tem estrutura para a rua. Como que vai abrir rua aqui? A lógica é que eles vão desviar do farol. Entendeu? Ninguém falou nada, ninguém disse nada, aterrou a mina, o chão da nossa casa mina água, está todo estourado. A minha construção não tem nem um ano, já está toda rachada. A prefeitura errou e errou feio, né? Então a gente quer uma resposta o mais rápido possível e não é só resposta, quer que eles ajam, né? Não é só falar eu vou fazer, não. O que a gente quer que eles venham e ponham a mão na massa, entendeu? E tem pessoas correndo risco de vida. Se cair, filho, é um prejuízo danado nas minhas costas, né? Aí eu fico, não sei se fico vivo, eu acho que vou começar a dormir na sala, a partir de hoje. Que tá feio ali o buraco, viu? Ele viu. E as dificuldades não param. Bem onde está este muro, segundo os moradores, havia uma mina de água, que ficou registrada nessa foto. Eles dizem que a prefeitura tapou a mina de forma errada, deixando sequelas, como rachaduras nos pisos também, além das paredes. Aterraram tudo a mina aí, jogaram mais de 500 mil caminhões de terra aqui e agora a gente está com esse problema todo. E ainda ele quer abrir rua, camina aterrada para nossas casas cair. Depois que cair e morrer alguém, aí não adianta fazer mais nada, porque quem chora é só a família. Porque as casas não estavam desse jeito. Agora está tudo caindo nas casas. E mina tem sim. Quem fala que não tem mina tem sim, porque eu estou na foto limpando a mina. O vereador Fernando da Ótica foi ao local verificar a situação. Na sessão ordinária do dia 10 de abril, a Câmara aprovou um pedido de informação do parlamentar sobre o caso. Então eu, como vereador, eu já fiz um pedido para o prefeito, chama-se pedido de informação,
Ele vai ter que dar as informações concretas do que está acontecendo aqui e eu pretendo, logo após essas informações, encaminhar também ao Ministério Público essa situação, porque isso não pode ficar assim. São 2 pontos. Primeiro ponto, crime ambiental por ter aterrado a mina d'água. O segundo ponto é o quê? Que esses moradores têm que ser ressarcidos. Eles não podem ficar com esse prejuízo. Durante a realização da reportagem, nós encontramos o secretário de Infraestrutura da Prefeitura. Ele informou que o Poder Executivo está estudando a área e já sabe do problema dos moradores. Nós recebemos as denúncias dos moradores, todos entraram com um processo na Prefeitura. Nós estamos então verificando tudo isso. Os nossos engenheiros estão fazendo uma vistoria. A Defesa Civil também está fazendo uma vistoria. Agora nós temos fotos antigas, então agora nós vamos confrontar tudo isso para ver o que o jurídico vai resolver disso aí. A Prefeitura não vai deixar ninguém na mão, tá? Tudo aquilo que for devido nós vamos cumprir. Tá aí, que situação desagradável, né, vereador? Situação desagradável, Elton, e eu volto novamente na mesma tecla. Você veja que falta comunicação entre as secretarias. Há um local que uma creche vai ser construída e eles fazem o quê? O aterro de uma mina d'água. Faltou o quê? A comunicação da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Infraestrutura. Agora perceba o seguinte, nós não somos contra a construir creche, muito pelo contrário, tem que construir sim. Mas não adianta construir as creches e rachar a casa das pessoas, entendeu? Então isso não pode ficar assim, como vocês viram na matéria, né? A questão das rachaduras são rachaduras enormes. Tem pessoas hoje que correm risco de vida ali, de desabar as suas casas, né, em cima de criança, de familiar. Então isso não pode ficar assim. Agora você vê também a fala do secretário de Infraestrutura. Ele fala que nós estamos analisando, quer dizer, isso já teria que ter analisado, né? Isso aí já teria que ter feito o quê? Antes de começar a obra já teria que ter feito isso. Eles deveriam ter ido na casa dos moradores, registrado tudo, se realmente tinha trinca, se não tinha trinca, conversar com os moradores, até porque também do barulho de madrugada que prejudica muito a população ali, né? Então, esse é um caso que a Prefeitura tem que resolver. A gente já está fazendo uma peça, tá? Eu vou encaminhar ao Ministério Público, como eu falei, como crime ambiental por aterro da mina, tá? E também por conta de estar rachando a casa dos moradores. Um outro detalhe também que é importante é que o quê? Que uma das moradoras lá, ela fez o financiamento dela pelo banco recentemente, não tem 1 ano e meio. E quando o banco foi fazer a vistoria, foi constatado que na casa dela não tinha nenhum tipo de trinca. E agora, com a construção da creche, a casa dela está correndo o risco de desabar. O senhor teve esse pedido de informação aprovado pelo plenário da Câmara na sessão da semana passada. Sim, foi aprovado. A Prefeitura ainda está no tempo hábil para responder, mas o secretário acabou ali adiantando um pouquinho da resposta para o senhor. Exatamente, mas a gente tem mais alguns outros detalhes que vai vir. Aí com essas informações nós vamos encaminhar o próximo passo, né? Tá joia. Bom, hoje tem mais uma audiência do Participa Jacareí, que é o programa da Prefeitura que tem como objetivo discutir o orçamento de 2020 com a participação popular. Confira o local e o horário. Participa Jacareí, sua oportunidade para construir o orçamento municipal de 2020. Dia 16 de abril, no centro da cidade, às 6h30 da tarde, no Educa Mais Centro. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tá aí, vereador, a gente viu aí o Participa Jacareí, a Prefeitura está fazendo essas audiências. O senhor tem acompanhado esse trabalho também? Sim, na verdade, isso daí é vamos dizer assim, uma continuidade do que o governo anterior fazia, né? Porque antigamente era o orçamento participativo, né? E agora o Participa Jacareí tem também essa mesma modalidade. Uma coisa que eu faço assim, uma crítica construtiva é que o quê? Que as opções de indicação da população fosse respeitada, né? Porque muitas das vezes faz essa reunião e aí depois é discutido inúmeras coisas e acaba ficando só no papel e não é viabilizado pelo orçamento, né? Então, esse é o meu ponto. E também a porcentagem que a população tem de indicação dentro do orçamento é muito pequena, né? Você pega uma porcentagem, eu acredito que não chega hoje 2%. Então, para você dividir aí para os mais de 150 bairros que tem no município, né? Então, é importante essa ação, mas não pode ficar só no campo político, né? Tem que ir no campo realmente de efetivar
os desejos da população. Vereador, o vereador ele acaba tendo um papel também de fazer uma intermediação entre a população, o poder público, tanto que uma das atividades dos vereadores é a fiscalização. A gente tem algumas fotos, vou pedir para a nossa produção colocar, a gente tem algumas imagens aí do trabalho do vereador, enquanto a produção vai colocando ali, aí tá aí. Eu queria que o senhor fosse comentando para a gente quais ações são essas e que problemas o senhor está encaminhando em relação a elas aí, detectando. Então, Daniel e Elton, esse daí é a entrada, né, o portal de entrada da cidade, entendeu? Eu intitulo isso como uma vergonha, uma cidade que, Jacareí, com mais de 220 mil habitantes, uma arrecadação de mais de R$1 bilhão por ano, ter uma entrada dessa natureza na cidade, né? Esse é lá na Avenida Lucas Nogueira Garcês, e depois também tem a outra vergonha, que é a entrada lá da variante Getúlio Vargas. Essa daí é a farmácia da cidade, né? Não é admissível uma cidade com essa arrecadação ter uma farmácia nesse estado. Você vê que o corredor aí cheio de mato, né? Não tem uma cobertura para as pessoas se protegerem da chuva e do sol. Quem conhece o local ali sabe que também tem uma área de diversão ali, um parquinho que está totalmente largado. Então isso não pode ficar assim, sabe? Tem que ter investimento, né? Um gestor tem que ter prioridade na saúde. Aí eu estou também fazendo um atendimento, tá? Eu visito bastante as UBSs, né, o posto de saúde, e coletando dados das pessoas, aquilo que elas estão sofrendo. Aí também lá no UPA 24 horas, que é uma grande demanda de reclamação, as pessoas reclamam muito com relação ao atendimento, também precisa ser verificado. Isso aí é o posto de saúde lá do bairro Parque Santo Antônio, que colocaram 8 máquinas lá de ar-condicionado e se encontra desligada. Isso é uma vergonha, né? Porque depois que eles colocaram a máquina, que eles viram que a rede elétrica não suporta ligar os aparelhos. Exatamente, entendeu? Então estão ali só. Muita coisa. Aí também estou conversando com a população nas UBS, eu acho importante. O gestor tem que ter prioridade na cidade. Eu acho que uma prioridade que é essencial é a saúde, né? Então, aí eu estou lá no cemitério, onde a gente denunciou também. Esse é o cemitério lá do Parque Santo Antônio. Parque Santo Antônio, né? Os gavetões, eu diria assim que é uma forma medieval hoje de fazer o sepultamento das pessoas. Ali as pessoas que trabalham nesse local também ficam em contato com o necrochorume, né? Que é aquela decomposição do cadáver, né? Isso pode dar doenças. A questão da insalubridade também dos funcionários ali. E a questão da capina. Você vê que eles não estão tomando conta do essencial, né? Os eixos básicos da cidade, um deles é a capina, né? A varrição, a iluminação. E como é que pode um cemitério ficar nessa qualidade aí de manutenção, né? Não tem condição, né? Muito. Você vê que os livros lá que fazem o registro das pessoas não são digitalizados, tá vendo? Ó? É tudo nesse livrão aí, ó. Então é da época da onça, né? Da pedra, né? Esses trabalhos todos têm gerado indicações, pedidos de informação, e como que tem sido a resposta? É assim, Elton, tudo que a gente trabalha na cidade, eu tenho o cuidado de documentar, né? A minha assessoria, eu quero parabenizar a minha assessoria, que trabalha muito bem nesse ponto. Então eu encaminho a demanda para a assessoria elabora o documento conforme as minhas orientações, eu assino, esses documentos vão para o departamento responsável. Todas as vezes que eu faço uma cobrança, vai para a mão do prefeito, o prefeito está ciente, né? E aí entra o momento de cobrança, né? Porque a gente fica cobrando, ligando para os departamentos, para que possa a população receber a devolutiva de toda essa demanda. Eu vejo assim hoje a administração um tanto insensível, porque a demanda que a gente tem feito são demandas importantes e eles precisam abrir espaço para atender a população. Porque da forma que tá difícil, viu, Elton? Todas essas situações que a gente viu aí, elas já geraram os pedidos de informação, foram aprovados pela Câmara, e alguma delas já mudou ou continua do mesmo jeito? Continua do mesmo jeito, né? Na verdade, tá parada, vamos pensar assim. Nem tudo gera pedido de informação, tá? Algumas coisas geram ofício protocolado dentro dos departamentos. Diretamente para o departamento resolver. Exatamente, você não precisa perguntar o que está acontecendo. Não precisa perguntar o que está acontecendo, né? E a gente humaniza a situação, encaminha fotos junto, né? Do pedido, e a gente fica na esperança que eles vão atender. Mas reforço, né? Como tenho dito, a devolução do atendimento está bem devagar. Vereadora, a gente estava falando, a gente mostrou a matéria sobre
a rachadura nas casas, né? Na última sessão, o senhor também fez um pedido de informação com relação à contratação de estagiários, não é mesmo? Algumas mães procuraram o senhor. Na verdade, isso daí, a questão dos estagiários, né? Nós sabemos que tem muitas crianças hoje que são portadoras de necessidade especial. E os pais precisam trabalhar, precisam, né, viver a sua vida, enfim. Não é fácil para quem tem uma situação dessa em casa. E o Estatuto da Criança e Adolescente, ele garante, né, ele institui a cobertura de atendimento para essas crianças. E aí a Prefeitura hoje, junto à Secretaria de Educação, não está cumprindo com isso. Então, quer dizer, lançaram aí um chamamento para os estagiários, eles alegam que não tem estagiário, a gente acredita que não é assim, tá? Até mesmo porque hoje tem muitas empresas, você pode contratar uma empresa para fazer esse serviço, e o que não pode acontecer é o quê? Essas crianças ficarem sem esses atendimentos. Não dá, isso não cabe na minha cabeça. É o que acontece agora, né? Muitas não estão tendo acesso. Agora, muitas não estão tendo acesso. A criança acaba indo para a escola. Então, que você que prega a inclusão social, que quer trazer todo mundo para dentro da escola, quer unir todas as minorias, né? Você não tem uma ação assim, então fica complicado, né? Então, nosso papel é o quê? Fiscalizar, cobrar, enfim. Eu costumo dizer assim, né, o Elton, que o vereador, ele é como aquela prova de revezamento do corredor, né? É aquela que você entrega o bastão, sabe? Prova olímpica, tem revezamento, né? Tem até modalidade olímpica, né? Então você faz o quê? Eu, como vereador, eu faço o meu trecho, eu corro até onde eu posso. Entrego o bastão nos departamentos, na mão do prefeito, secretário. Se eles não fazem o restante da prova, o que nós vamos fazer? Resta a gente só cobrar, né? Então, faço até aqui um apelo para que a administração possa sensibilizar nessas coisas. Não dá para ficar assim. São coisas pontuais e eu diria até simples de resolver, tá? Que precisa ser encaminhado e dado andamento, né? Perfeito. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque a campanha de vacinação contra a gripe influenza iniciou na semana passada. Saiba quais são os grupos prioritários e como se vacinar. O João Miguel, de 4 anos, não ficou muito contente ao tomar a vacina contra a gripe influenza, mas sua mãe, preocupada com sua saúde, compareceu a uma UBS de Jacareí para imunizá-lo logo no início da campanha. A gente tem que se prevenir para não adquirir a gripe. Então, se você está vacinando, você está protegendo seus filhos, você está se protegendo contra a gripe. Assim como o João, podem receber a vacina gratuitamente crianças de 6 meses até menores de 6 anos, grávidas, as puérperas, mães que deram à luz há menos de 45 dias, idosos, profissionais da saúde, professores da rede pública ou privada, portadores de doenças crônicas, povos indígenas, pessoas em situação carcerária e funcionários do sistema prisional. Neste ano, o Ministério da Saúde antecipou a vacinação contra a gripe influenza em 15 dias em relação aos anos anteriores, que costumava iniciar na segunda quinzena de abril. A campanha é intensificada neste período entre o outono e o inverno por conta da queda das temperaturas, o que favorece a aglomeração de pessoas em um ambiente fechado, sem qualquer tipo de ventilação. A campanha irá até o dia 31 de maio em todo o país. Somente nos 3 primeiros meses do ano foram registrados 255 casos de influenza no Brasil e 55 mortes. A secretária de Saúde da cidade, Rosana Gravena, alerta sobre a importância da vacina para evitar a gripe, contrariando muitas fake news que surgem por aí. Existe muito uma influência negativa dos fake news na internet falando contra a vacina, mas isso não existe. A gente chama a população porque a influenza mata, né? Não é que você não vai ter nenhuma gripe, mas é a gripe mais grave. É a gripe que mata, que deixa sequelas, né? Então a gente realmente chama para vir vacinar. Para se vacinar é preciso comparecer a uma unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. É importante não esquecer do cartão SUS e da carteirinha de vacinação. A meta do município, de acordo com a pasta da saúde, é imunizar pelo menos 90% do público-alvo, o que representa cerca de 70 mil pessoas. Olha, cabe reforçar que nessa primeira fase da campanha, até o dia 18 de abril, serão priorizadas crianças e gestantes, considerados os grupos mais vulneráveis à doença. No dia 4 de maio, sábado, acontecerá o dia D
em todas as unidades de saúde aqui do município, das 8 da manhã às 5 da tarde. É isso mesmo. E as unidades de saúde também farão revisão nas carteirinhas para ver se todas as outras doses de vacina estão tudo em ordem, pois o Brasil voltou a registrar focos de doenças que até então estavam erradicadas, como é o caso do sarampo, por exemplo. Aí vale reforçar mais uma vez, né, Elton? A influenza é considerada a gripe mais grave, deixa o sistema imunológico mais baixo, que pode ser uma porta de entrada para infecções, pode levar até a morte. Então, é preciso ficar atento aos prazos. Esse ano, como a gente bem reforçou na matéria, já foi antecipado em alguns estados do país, como o Amazonas, por exemplo, em meados de março, essa campanha já foi iniciada. Então, dia D, 4 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde, nós vamos divulgando isso conforme a data for se aproximando. Vereador, a gente está falando da questão falamos de várias questões aí, vamos falar um pouco de mobilidade urbana, né? O senhor apontou a questão de que às vezes as obras acabam prejudicando a mobilidade urbana. Recentemente tivemos uma audiência aqui que o secretário de Mobilidade veio para prestar esclarecimento sobre as lombadas. Muitos moradores solicitam lombadas na rua, na frente de casa. É uma maneira de controlar a velocidade, é uma forma também tem as lombadas elevadas, ajudam o pedestre também, né? E um ponto interessante aqui da mobilidade é que Jacareí pode completar 1 ano sem os radares móveis na cidade, sem a fiscalização eletrônica. Problema na licitação, prazos. Como o senhor tem avaliado essa situação? Olha, Elton, na verdade eu quero primeiramente pontuar uma coisa. No início da Secretaria de Mobilidade Urbana, né, o secretário, ele era contra lá atrás a aplicação de multas, certo? E quando ele entrou, ele aumentou 73% as multas, quer dizer, então é um índice muito alto. Tá? Segundo ponto que eu vejo é o seguinte, que os radares eletrônicos, né, poderiam ser colocados mais em lugares estratégicos, por exemplo, na variante Getúlio Vargas, na Lucas Nogueira Garcês, enfim, né, alguns pontos, tá? Poucos pontos. O restante poderia ser feito o quê? Uma coisa que funcionou muito bem, que é as lombadas elevadas, né, que é a faixa de pedestre elevada. Eu acho que isso funcionou muito, né? Acho não, tenho certeza. E veja que o índice de acidente, de atropelamento e tal, diminuiu na cidade, mesmo não tendo os radares. Então eu me posicionaria hoje de que forma? Que teria que fazer mais educação no trânsito, tá? Tanto para o motorista, o motociclista e também para o pedestre. Eu acho que nesse momento os radares eletrônicos não estão fazendo falta. O que está fazendo falta é o quê? É os agentes de trânsito na cidade. Está fazendo falta empenhar mais força na educação do trânsito. Então eu acho que isso daí a gente vai avançar. E outra coisa, eu vejo até que hoje os motoristas, né, e os motociclistas ganharam uma porcentagem de educação. Entendeu? Eu acho que está melhor do que alguns anos atrás. Quem vem de fora comenta que em Jacareí as pessoas param na faixa. Nem todo mundo para, é perigoso. Para atravessar na faixa você tem que tomar cuidado. Mas em geral é uma coisa que surpreende. Muitas pessoas dão feedback aqui pra gente que em Jacareí as pessoas param na faixa. Você vê que em São José dos Campos eles estão adotando agora aquela onda de levantar a mão, né, sinalizar. Sim. Eu e a vereadora Ana Lino, na época, na gestão passada, nós fizemos um projeto de lei para que o pedestre pudesse dar esse sinal. Mas o prefeito anterior, ele vetou esse projeto, né? E o projeto veio aqui para a Câmara, os vereadores da base também acompanharam o veto dele. Então eu também não entendi isso. Você vê que São José hoje adotou isso e está funcionando muito bem. E eu quero até parabenizar a administração de São José nesse sentido e acho que Jacareí também poderia adotar o mesmo. Né? Perfeito. Vereador, a gente viu algumas fotos que o senhor trouxe aqui, né, com matos altos, e o senhor no início do mês também fez um pedido de informação em que questiona sobre um serviço especializado para a captura de animais peçonhentos, né? Em casos como esse, né, mato alto aumenta consideravelmente o risco, né? Porque eu quero pegar, por exemplo, um ponto, a questão do caramujo africano, tá? Recentemente nós tivemos um contato, a minha assessoria fez um contato com o secretário de Mobilidade Urbana e ele disse que a responsabilidade da captura da solução, enfim, de amenizar a situação dos caramujos africanos,
seria o quê? De responsabilidade da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, por sua vez, diz não, né, a responsabilidade é do meio ambiente. Então, quer dizer, fica aquele jogo de empurra, sabe? Então precisa ter o que? Ação efetiva. Você vê que Jacareí fechou escola por conta de escorpião, né? Fechou o parque da cidade durante alguns dias por conta de escorpiões, né? Cobras hoje, a questão de cobras nos bairros se tornou comum. O Mato Alto, infelizmente, essa administração não conseguiu se organizar, né? Como eu falei no início da nossa conversa, os 3 eixos básicos de um gestor é o quê? É a capina, é a varrição e a iluminação. A capina, desculpa, está zero, tá difícil. Eu espero que eles retomem e se organizem. A varrição, você vê que os bairros estão completamente largados. Tá? A iluminação voltou novamente as lâmpadas ficarem queimadas, as lâmpadas ficarem acesas durante o dia, sem contar os locais que não está tendo iluminação nas ruas. Você pega, por exemplo, o bairro do Igarapés, né, do 22 de abril, tem lugares que está faltando iluminação. Como pode a pessoa viver num local que não tem iluminação? Você pega, por exemplo, a questão da rodovia Geraldo Scavone, né, uma escuridão tremenda, aí fica esse jogo de empurra. Não, a responsabilidade é do governo do estado. Não, aí o governo do estado fala, não, eu doei a Geraldo Scavone para que a prefeitura tome as providências. Aí fica essa coisa, entendeu? Não dá para administrar um município assim. A população não pode sofrer tanto. Então, eu vejo assim, que hoje teria que ter um serviço especializado para a captura de animais peçonhentos, coisa que Jacareí não tem. Por exemplo, as vielas e as escolas, elas com casas de abelha enorme, colocando em risco as crianças. Porque você sabe, tem criança que tem alergia de picada de marimbondo, ou até mesmo, muitos marimbondos podem picar a criança e levar a óbito. E aí? Como é que vai ficar uma coisa dessa? Você vê o episódio que uma criança morreu engasgada com salsicha na escola, nessa gestão. Então são coisas pontuais que não pode fugir das mãos do gestor. O gestor tem que ter pulso, né? O gestor tem que realmente encarar as dificuldades e falar, não, eu vou para cima, e também manter a população informada. Então, foi por isso que eu fiz esse pedido de informação. Não veio ainda a devolutiva daquilo que a gente buscou, né, de informação. Assim que vier a devolutiva, eu também vou levar ao conhecimento da população qual foi a resposta que a gente obteve. Bem. Vereador, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Jacareí. Sempre importante o senhor estar trazendo e fazendo essa divulgação da atividade parlamentar. A gente está divulgando. Todas essas ações passaram pela secretaria, foram discutidas no plenário, e é esse o nosso papel. Bacana. Eu também quero aqui pontuar o seguinte, que às vezes a população ela confunde um pouquinho o papel do vereador, né? Ela imagina que o vereador tem a prerrogativa de executar, né? O vereador tem o poder, né, de mandar fazer. Olha, se eu tivesse a caneta na mão, com certeza a gente resolveria muitas coisas, mas não é assim que funciona, né? Existe o lado do executivo e existe o lado do legislativo. Então a gente vai continuar aí em frente, né? Sempre do lado da população e sempre de olho, né? 2020, o senhor pretende disputar essa caneta aí do Poder Executivo? Olha, ou ainda Elton, é muito cedo para falar disso? Olha, Elton, eu diria assim, né, que quem entra na chuva é para se molhar, tá? Mas eu acho que todo projeto dentro do município, ele não pode nascer torto, ele tem que nascer certo. O que seria nascer torto? É nascer de uma vaidade, sabe? Eu acho que a Jacareí hoje tem muitos nomes, tá? O pessoal fala, não tem nome e tal. Não, tem sim. Tem gente boa, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, né? Eu acho que a gente tem que o quê? Avançar para uma renovação. E eu reforço, Jacareí precisa urgentemente de uma libertação política. Nós estamos escravizados há muito tempo aí e eu acredito nessa libertação. Aí, vereador, perfeito. obrigado. Obrigada mais uma vez. Eu também agradeço. Antes da gente terminar o Bom Dia Jacareí, eu queria reforçar, nós falamos hoje, né, Elton, sobre a reunião do Participa Jacareí, que acontece no Educamais Centro, a partir das 6h30. Amanhã acontece a última reunião do Participa Jacareí, também a partir das 6h30 da tarde, no Educamais Paraíso. Então, vale reforçar aí. E o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Você pode nos acompanhar
pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e por meio também do Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. É isso aí. Bom, hoje à noite, a partir das 8 da noite, nós temos a estreia do TV Câmara Entrevista com Cibele Sugano, que recebeu o professor Matheus Alberto para o bate-papo sobre uma pesquisa realizada aqui na cidade, em parceria entre Prefeitura e Instituto Federal de São Paulo, Campus Jacareí, pesquisa que revelou os hábitos dos consumidores da cidade. É hoje, às 8 da noite, não perca. Lembrando, Bom Dia tem 2 reprises, uma logo mais ao meio-dia e a outra às 11 da noite. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você fica com a 11ª sessão ordinária de Câmara e o Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço.